Olá, eu sou Fagner Guiar, coordenador do Departamento Fiscal e Tributário na JG Contabilidade Pública. E hoje viemos aqui tratar das dimensões financeiras das unidades executoras, principalmente quanto aos repasses dos recursos do PDDE. As escolas municipais contam com um importante recurso, que é repassado através do Programa Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE. O principal objetivo do programa é destinar recursos para a cobertura de despesa no custeio e manutenção de pequenos investimentos que concorram para garantir o funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários. A legislação, ela regulamenta esse repasse, mas o fundamento legal que garante essa ajuda financeira às escolas municipais, ela decorre lá da Constituição Federal, né? Como eu coloquei aqui no parágrafo 1º do artigo 211, que a Constituição Federal já estabelecia que deveria ser passados recursos para auxiliar na parte financeira das escolas através de programas do governo federal. A regulamentação desse recurso, ela está na Lei 11.947 de 2009, com a resolução mais recente que nós temos, publicada, de número 15, ela é extremamente importante, tá? É de 16 de setembro de 2021, onde essa resolução ela vai trazer como devem ser aplicadas as regras de fiscalização, de controle dos repasses, prestação de contas, né, e as obrigações que devem ser atendidas para que as escolas, através das unidades executoras, que falaremos já sobre esse aspecto, possam ser beneficiadas com os repasses, né? A resolução, ela traz na sua ementa, como vocês podem observar, ela dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro, fiscalização, monitoramento da execução do PDDE, em cumprimento do disposto na lei que regulamentou, que é a 11.947 de 2009. É de extrema importância que os gestores das unidades executoras e também nas secretarias de educação dos municípios consulte essa resolução, façam estudos quanto ao investimento dos recursos e a prestação de contas pelas unidades executoras e pela a Secretaria de Educação, junto ao FNDE. Para o recebimento dos créditos, existe uma condicionante que as escolas com mais de 50 estudantes, né, deverão constituir de forma obrigatória uma unidade executora. E o que é uma unidade executora? É uma entidade privada, uma pessoa jurídica, sem fim lucrativo, que são constituídas com a finalidade justamente de fazer a representação e gerir os recursos que serão repassados para determinada escola. Para a constituição de uma unidade executora, é preciso que sejam observados os aspectos legais de registro junto ao cartório de registro de pessoas jurídicas. Após a constituição da UEX, via Assembleia Geral dos professores, dos pais, estudantes, funcionários e demais membros da comunidade, deverá ser levada a registro em cartório essa ata, né, da Assembleia, juntamente com o estatuto, pelo seu presidente eleito, para que tenha um registro da pessoa jurídica. Após esse registro, é preciso fazer também o encaminhamento dessa documentação à Secretaria de Educação do município, que fará um encaminhamento para a contabilidade, para que o escritório possa requerer o registro junto à Receita Federal do Brasil no Cadastro Nacional do CNPJ. E é extremamente importante observar esse aspecto, porque a condição para que a UEX venha abrir uma conta bancária é que tenha já o CNPJ ativo junto ao Ministério da Fazenda, e somente com esse cadastro será possível abrir a conta bancária para o recebimento dos repasses. É importante observar que existe sua normativa da Receita Federal estabelecendo as condições para o registro do CNPJ, a documentação que é necessária, que deverá ser apresentada, e que seja apresentada de forma imediata, ou seja, assim que o presidente fizer o registro da unidade executora junto ao cartório, deverá imediatamente encaminhar essa documentação para que o escritório contábil possa requerer, junto à Receita Federal, o cadastro no CNPJ. Esse cadastro é feito mediante o protocolo via processo digital na Receita Federal, com um documento que vai ser assinado pelo representante legal, com firma reconhecida de cartório, que é o DBE, que será analisado pela Receita e deferido, se tiver tudo em conformidade com as regras da ação normativa que trata do registro, será deferido o cartão de CNPJ
para que a unidade executora possa levar e abrir a conta bancária, ok? Importante também frisar que esse cadastro tem que ser mantido atualizado sempre, né? A cada mudança de gestor precisa ter alteração junto ao cartório e também na Receita Federal para que esse cadastro se mantenha ativo e regular. Após esse procedimento, a unidade executora já, de fato, com registro em cartório, com cartão do CNPJ, já apta a receber os recursos do PDDE, ela precisa atender às regulamentações do FNDE quanto às regras para aquisições dos materiais e bens e contratações de serviços que serão realizados justamente para a manutenção da escola, né? Como esse é o principal aspecto desse recurso. Então, existe, pessoal, uma cartilha, tá? Que é a Guia de Orientação para Aquisição de Materiais e Bens e Contratação de Serviços do FNDE, sobre as aquisições, o que é permitido, os impedimentos, né? Os cuidados que devem ser observados pela gestão da unidade executora. E precisam ser atendidos principalmente esses 4 pontos. É preciso fazer um levantamento e a seleção das necessidades prioritárias da unidade executora, ou seja, o que é prioritário para aquele exercício, o que é que precisa ser adquirido, qual é a maior urgência da escola. Tem que fazer esse levantamento, fazer esse planejamento. Após esse planejamento, fazer as pesquisas de preços, preferencialmente no mercado regional local. É preciso fazer as verificações do melhor preço, qualidade, prazo também de entrega para fazer as aquisições. Escolher a melhor proposta de aquisição e também as contratações para o caso de prestações de serviço, né? E, importantíssimo, guardar a documentação comprobatória, tá? Da aquisição do bem ou do serviço para a prestação de contas, né? Que vai ser feita pela unidade executora, ok? Então, é preciso ter esses 4 itens como prioritários e é imprescindível que o gestor tenha esse guia de orientação para aquisição de bens e materiais disponibilizado lá no site do FNDE. Sobre a utilização dos recursos, aquela resolução 15 de 2021, ela traz o regramento que deve ser observado, e os recursos eles podem ser aplicados em material de consumo. A gente utilizando uma definição do MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, né? Lá na parte de procedimentos contábeis e orçamentários, lá traz uma descrição do que seria material de consumo. É aquele tipo de material que pode perder a sua identidade física ou a sua utilidade em até 2 anos. Então, essas aquisições de consumos, elas, toda vez que vocês adquirirem material que tenha essa característica, né, de até 2 anos, serão classificados como material de consumo. Já os materiais permanentes, esses têm durabilidade normalmente superior a 2 anos. Os materiais, eles serão, de fato, adquiridos conforme a necessidade e as prioridades das unidades executoras para as correspondentes escolas. Serão também utilizados e contratados serviços na medida que forem necessários para pequenos reparos, adequação das necessidades de manutenção, conservação, melhoria da estrutura física, né, das unidades escolares, para avaliação de aprendizagem e implementação de projetos pedagógicos, esse recurso também pode ser utilizado, e no desenvolvimento de atividades educacionais. Então, esse recurso ele tem essas principais finalidades, ok? Os recursos de custeio, né, eles podem também ser utilizados para fazer frente às despesas cartorárias, né? As unidades executoras, elas às vezes precisam fazer atualizações de seus estatutos, recomposição do seu quadro de membros, mudança do seu representante legal. Esses recursos podem ser utilizados com essa finalidade e destacando aqui que esses desembolsos devem ser registrados no correspondente prestações de conta, com a comprovação das despesas e os custos cartorários que foram pagos. Da mesma forma como a Resolução 15 de 2021 traz um rol de custos e despesas que serão realizados com os recursos repassados no PDDE, ela também traz de forma assim, em destaque as proibições, né, de utilização de recursos que, se forem feitos, podem implicar em não aprovação das contas, né, da gestão da unidade executora. Isso traz impactos, principalmente para as escolas, que elas deixam de ter aquele recurso naquele período, dentro de uma programação que já foi estabelecida previamente, até que essa situação seja resolvida. Então, o gestor ele precisa ter muito cuidado. A Resolução 15, de 2021, ela diz que não pode ser utilizados recursos em gasto com pessoal. Então, a unidade executora ela não pode utilizar recurso para fazer contratação
tá? De funcionários. Ela não pode ter folha de pagamento com esses recursos, certo? Pagamentos a agentes públicos da ativa, por serviços prestados, seja de treinamentos, consultorias, não pode fazer. Da mesma forma, não pode fazer pagamento a empresas privadas por prestação de serviço, que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa, é o mesmo impedimento. Outras despesas que não podem ser feitas com esses recursos são despesas de aluguel, de telefone, de água, de luz e esgotos. E outras que já existe algum tipo de programa já custeado pelo município ou por outros recursos, também não pode ser utilizados os recursos do PDDE para fazer frente a certas despesas que já existem recursos específicos de outros programas. Também está impedido a cobrança de tarifas bancárias, existe um convênio já estabelecido pelo FNDE, então os bancos não vão cobrar tarifas bancárias, né, pela manutenção das contas. E nós trazemos em destaque que deve ser observado sempre o previsto na resolução, porque ela traz outras situações, não trouxemos todas aqui, porque aí ficaria muito extensa a nossa apresentação, mas sempre consultem a resolução número 15 de 2021 e as cartilhas do FNDE e do PDDE também, que traz um rol de despesas que podem e as que não podem serem feitas com esses recursos, tá certo? Quanto à prestação de contas, ela será feita pelas unidades executoras das escolas públicas e pelos municípios nas situações em que a escola não tenha uma unidade executora própria, que são aqueles casos, né? Já que acima de 50 alunos é preciso ter unidade executora própria, essas terão que fazer sua prestação de contas, e as outras com quantidade inferior a 50 alunos serão feitas pelo município. É importante também trazer aqui que, conforme o artigo 15 da Resolução 15 de 2021, para o recebimento do repasse, as unidades executoras não poderão ter qualquer pendência, né, na prestação de conta dos recursos do PDDE ou de ações integradas, recebida no exercício anterior. Então, uma prestação de conta com algum problema desse exercício, ela vai impactar no próximo ano. Então, as escolas elas precisam ter muita atenção nessa prestação de contas para que tenha um repasse garantido no exercício seguinte, sem nenhum problema, sem atrasos ou condições adicionais a serem cumpridas em função de problema na sua prestação de conta. Ter muita atenção com as orientações da Secretaria de Educação, além das instruções do próprio FNDE e do PDDE. Falando ainda sobre a suspensão dos repasses, é preciso ter muita atenção. Para essas três situações aqui, poderá ocorrer a suspensão do repasse do PDDE para a unidade executora. A primeira é a omissão da prestação de contas, então, se a unidade executora deixar de prestar contas, os recursos serão suspensos, tá? Rejeição na prestação de contas, então, o gestor ele não observou o previsto na resolução de 2021, ele não observou as orientações da Secretaria de Educação e teve suas contas rejeitadas por aquisições ou prestações de serviços que foram contratadas ou falta da documentação regulamentada pelo FNDE. Então, nesses casos, também poderá ocorrer a suspensão do repasse. E a utilização dos recursos em desacordo com os critérios, né? Então, se eu não posso utilizar o recurso, por exemplo, para pagamento de pessoal, contratação de pessoal, e a unidade executora, por meio do seu representante legal, faz contratações e utiliza os recursos do PDDE, então haverá problemas, né, quando isso for identificado, então poderá ocorrer sim a suspensão dos repasses. Então tem que ter muito cuidado e muita atenção para não infringir as normas quanto aos repasses, à utilização dos recursos do PDDE. A gente também traz como destaque aqui, e é muito importante ter atenção, que o gestor da unidade executora pode ser penalizado, né? Na Lei 11.947, de 2009, que regulamenta, né, os recursos do PDDE, ela traz que o gestor responsável pela prestação de contas, que permitir inserir ou fizer inserir documentos ou declaração falsa, ou diversa da que deveria ser inscrita, ou seja, as documentações são permitidas, com o fim de alterar a verdade sobre fatos, será responsabilizado na forma da lei. Então, tem que ter muito cuidado em relação com os recursos, né, o repasse dos recursos, a prestação de conta e o emprego dos recursos, conforme o que está previsto em lei e nas normas do programa, para que não incorra em nenhuma penalidade. E finalizando, a gente traz aqui também sobre outras obrigações legais. Os gestores das unidades executoras
tem como obrigação arquivar na sede da UEX, pelo prazo mínimo de 5 anos, contado da data de julgamento da sua prestação de conta, os documentos fiscais das despesas realizadas. Então, todas as aquisições de materiais, de bens, de prestação de serviços, notas fiscais emitidas de serviços, de aquisições, os pagamentos de tributos, caso venha a ter algum tributo incidente na contratação e prestação de serviço, ou encargos, deverão ser arquivados, né, após a prestação de conta e aprovação, e ficar na unidade executora disponível para fiscalização pelos órgãos fiscalizadores. É uma obrigação manter por 5 anos. Outra obrigação é que a unidade executora tem que cumprir as obrigações fiscais, né, e legais, mantendo o CNPJ ativo junto à Receita Federal do Brasil. Então, para o CNPJ se manter ativo, é preciso que obrigações fiscais sejam cumpridas e tributárias. Entrega de obrigações acessórias, como E-Social, DCTF-Web, DCTF-Fiscal, são obrigações decorrentes de contratação de serviço ou de tributos, contratação e prestação de serviço. Essas obrigações precisam ser cumpridas. Às vezes, elas são obrigações sem movimento, mas tem a obrigação de transmitir, para que o CNPJ da unidade executora se mantenha ativo, né? Uma vez descumpridos os prazos ou as entregas das obrigações acessórias, a unidade executora pode ter problema com o CNPJ, ele pode ficar inativo, e aí vai ter problema junto ao banco, junto aos repasses, ficar impedido dos recebimentos. Então, só a nível de exemplo, atualmente nós temos obrigações acessórias E-Social, DCTF-Web, a DCTF Fiscal. A RAIS foi substituída pelo E-Social, que as unidades executoras entregavam, normalmente agora o E-Social faz esse papel, e a DIF, que é substituída pelo E-Social, e também pelo outro sistema chamado EFD-INF. Essas obrigações fiscais, normalmente elas são entregues na contabilidade, e claro que a gestão precisa conhecer das obrigações, ficar atento aos prazos, atender às solicitações que são feitas pela contabilidade, informações, documentação fiscal, apresentar a cópia da documentação no escritório para que sejam transmitidas para a Receita Federal dentro dessas obrigações fiscais, cumprindo os prazos, para que também não fique penalizado com multas, né, e auto de infração que são aplicados pela Receita Federal no caso de descumprimento dos prazos de entrega dessas obrigações. É muito importante ter uma atenção a isso, acompanhar junto à Secretaria de Educação as orientações que serão passadas por ela, que são encaminhadas periodicamente pelo escritório de contabilidade. E a obrigatoriedade de retenções e recolhimento de tributos incidentes, no caso de contratação de serviços com recursos do PDDE, e, eventualmente, encargos também, que tem a unidade executora, incidente na contratação, como ocorre quando a unidade executora contrata um prestador de serviço autônomo para fazer um pequeno reparo na unidade executora. Então, ele tem que emitir uma nota fiscal ou um recibo, né, de autônomo, com identificação pessoal, endereço, CPF, valor bruto, destacar a retenção do INSS, que é efetuada na nota fiscal do prestador de serviço, normalmente é 11%, tá? Eventualmente, pode ter imposto de renda, se ele ficar acima do limite de isenção da tabela da Receita Federal do Brasil, e o INSS patronal também pode ocorrer sobre essa prestação de serviço. E essa documentação fiscal tem que ser encaminhada para o escritório de contabilidade, dentro do prazo estabelecido pelo escritório, que normalmente é até o último dia útil de cada mês, para que seja elaborada a obrigação acessória e transmitida à Receita Federal e emitido o DARF para que a unidade executora recolha o INSS retido do prestador de serviço, o imposto de renda, eventualmente, claro, se tiver, e a sua cota patronal, junto de um DARF que tem que ser recolhido também todo dia 20 de cada mês, ok? Então, essas são as principais considerações que nós trazemos. É um resumo. Claro que toda orientação ela tem que ser passada por ofícios, tem que ser comunicada por escrito entre a Secretaria de Educação com a orientação do escritório contábil, e o gestor precisa ficar atento, e quando ele tiver dúvida, ele tem que remeter as dúvidas para os esclarecimentos necessários pela secretaria e pelo escritório contábil, dentro dos preceitos legais e das instruções, principalmente quanto ao FNDE, né, as resoluções, as cartilhas e a Receita Federal do Brasil, quanto aos aspectos fiscais e tributários.
Aqui são as nossas referências de pesquisa e de fundamentação legal para a nossa apresentação, e agradecemos a todos, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.